O poder do pecado reinou, inimigo de Deus eu nasci, um miserável. Só as trevas aqui eu amei, nada em Deus desejei ou busquei, trevas eu era. Sim, graça eterna e soberana me alcançou, chamou-me, buscou-me, a graça superabundou. Nada em mim para Deus desejar, nada em mim para Deus ter prazer, trevas eu era. Meu caminho foi escuridão. Amém. Tiago 1:13-15 diz assim: que ninguém diga quando ele é tentado, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Mas cada pessoa é tentada quando ela é atraída e seduzida por seu próprio desejo, pela sua própria natureza. Então o desejo, quando concebido, dá origem ao pecado, e o pecado, quando plenamente desenvolvido, traz a morte. Eu quero falar sobre a natureza da tentação. A tentação que é pecaminosa e a tentação que não é pecaminosa. Essas distinções não têm sido feitas para encobrir uma teologia que deixa as pessoas confortáveis no seu pecado. Portanto, nós queremos olhar a tentação que é pecaminosa e a que não é. A tentação, por exemplo, que Jesus experimentou e a que nós experimentamos, onde elas são iguais e onde elas são totalmente diferentes. É óbvio que esse texto de Tiago não pode ser aplicado a Cristo. Não é? Você é tentado pelo mal, mas cada um é tentado quando é atraído e seduzido pelo seu próprio desejo, ou seja, pela sua própria concupiscência. É uma coisa totalmente interna e não externa. Então, a natureza da tentação é algo profundo. Mas para nós falarmos a respeito disso, hoje eu vou ter que tratar de outra coisa, para depois voltarmos na semana que vem, ou a outra, não sei, aqui, não é? Que é nós sabermos a natureza da queda humana. Não é? Nós somos seres caídos. Jesus jamais foi. Ele era 100% homem, mas não caída. Por isso que ele podia ser um sacrifício por nós. E nós precisamos ter uma visão da natureza da queda, então da natureza dos nossos desejos e daquelas coisas que nascem não fora de nós, não por apelos externos, aquilo que nasce a partir de nós mesmos. Como Jesus disse que todos os pecados fluem do coração do homem. Há uma coletânea de orações puritanas que mostra naquilo que os puritanos foram talvez mais profundos do que a outra geração. Quase sobre todo assunto eles foram, mas sobre quão interior é o pecado e a natureza profunda da queda e da depravação humana. Então, num desses livros de orações, tem uma que é assim: minha consciência está sem convicção ou contrição, Senhor, com nada claro para se arrepender. Minha vontade está sem poder de decisão ou resolução. Meu coração está sem afeição e cheio de vazamentos. Minha memória não tem retenção necessária de toda a realidade do mal em mim. Então eu esqueço tão facilmente as lições já aprendidas e as tuas verdades escoam. Dá-me um coração contrito que sempre leva
para casa a água da graça que traz o verdadeiro arrependimento. Então, nada é mais profundo nos puritanos do que isso. Assim, nenhuma outra geração foi igual em perceber como nós somos atingidos no homem interior pelo pecado. Quando Lutero escreve sobre a escravidão da vontade, ele está falando sobre algo interno no homem, não uma coisa que vem de fora, mas algo interno. E a cosmovisão dos puritanos e a espiritualidade deles, tão bíblica, tão profunda, falta tremendamente em nossos dias. As pessoas quase sempre usam os textos bíblicos fora do contexto geral do Evangelho e do contexto específico. Não é? Às vezes ele está tratando de um assunto e as pessoas dizem, nada não vai nos separar do amor de Deus, mas usando Romanos 8. Aí eles começam a falar sobre o que não vai separar e não tem nenhuma relação com o texto. Não é? Então, numa época em que se tenta estar antenado e ser relevante para a cultura, você sempre vai tentar relativizar o pecado, porque a nossa cultura ama o pecado. Ela é escrava do pecado e tudo que ela gosta e acha prazeroso é a escuridão. E hoje nós temos maneiras de dar uma respeitabilidade ao pecado. Por exemplo, o humanismo secular e a psicologia secular fazem isso o tempo todo, dar respeitabilidade ao pecado. Nós somos sempre vítimas de determinadas coisas. O pecado não existe no humanismo secular. É óbvio que isso seria o resultado. Então, isso é normatizado. E as pessoas que se dizem cristãs bebem disso exatamente como o mundo bebe. E essa pecaminosidade abrangente é o que a Bíblia chama de depravação total. Ou seja, nenhum aspecto do ser humano não foi atingido pela queda e não é escravizado pelo pecado. Não há nenhuma parte do homem que ficou realmente livre. E é por isso que Lutero, na sua primeira das 95 teses, diz assim: quando nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo disse arrependem-se, ele está dizendo que toda a vida do crente deve ser arrependimento. É óbvio que as pessoas não podem, sem compreender a natureza da queda, entender sequer a primeira tese de Lutero, porque as pessoas vão achar que toda a vida não tem que ser arrependimento, porque muitas das coisas da vida não são para nós nos arrependermos. E hoje, num cristianismo psicologizado, mais ainda, cada vez mais pecados não precisam de arrependimento. É o contrário, nós somos vítimas, mas na prática, mesmo as pessoas que dizem pregar e concordar com os reformadores ou com os puritanos, quando eles vão aplicar isso à vida, eles usam a psicologia secular e o humanismo secular, e não a palavra de Deus. Então o meio protestante desenvolveu uma conversa que está sempre concatenada com a cultura, sempre com medo de ser visto como irrelevante. E a nossa cultura é totalmente centrada na natureza sexual humana. Nada é tão propagado como isso. Você vai ver que há pecados que mesmo a nossa cultura não falaria dele com orgulho, mas não os pecados sexuais. Não existe o dia do orgulho da mentira, o dia do orgulho da traição, o dia do orgulho do adultério, o dia do orgulho da pedofilia ainda, mas já está chegando. Então, quando a gente fala em tentação, e nós vamos fazer, a gente precisa primeiro pensar na natureza da depravação humana e dos nossos desejos. Senão você nunca vai entender a diferença e quando a nossa tentação é com a de Cristo, mas quando na maioria das vezes ela não tem nenhuma relação com a de Cristo e ela é pecaminosa. Na nossa geração, então, por causa disso, porque o pecado sexual, o homossexualismo e todos os pecados sexuais são levantados como uma bandeira da nossa cultura, mesmo aquelas pessoas que não estão prontas a abraçar, como muitos cristãos já fizeram, sempre tenta encontrar o qual mais próximo nós podemos chegar disso que a cultura tanto ama e defende, que não seja pecado.
Então agora as pessoas começaram a dizer isso, infelizmente, na Europa, nos Estados Unidos, no meio reformado, aqui no Brasil, sempre as coisas chegam um pouquinho atrasadas, mas já chegou, de que a atração por alguém do mesmo sexo, contanto que não seja consumado, não é errado, não é pecado. Ou seja, não é algo do qual eu tenho que me arrepender. Eu tenho que me arrepender se voluntariamente eu dou vazão a essa atração. Mas se não, isso não é pecado, e as pessoas às vezes dizem, isso é apenas tentação, e tentação não é pecado. Quando eles dizem isso, eles jogam fora tudo que a Bíblia diz sobre tentação, que é enorme, não é? Que abrange muitas coisas, mas que é resolvido com só isso, sim. Tentação não é pecado. Então, o que eu sinto e os meus desejos não são pecado, contanto que eu não consuma. Então, diz que simplesmente aquilo é algo que faz parte da nossa condição pós-queda, não é ideal, mas que não é pecado. Que nossos desejos e nossas atrações são neutros e não morais. Porque se é moral, é pecado. Mas se não é moral, não é pecado. E nós precisamos chegar à clareza bíblica sobre essa questão, porque você vê, ela está envolvida não com o sexo, mas com todas as outras áreas da vida. Porque nós sentimos desejos e atrações por mil coisas. E o desacordo, então, está em que as pessoas querem chegar mais próximo daquilo que a cultura está dizendo, mas não querem abandonar completamente, como alguns fazem, a palavra de Deus. Então nós começamos a distorcer as doutrinas, a doutrina da tentação, do desejo, da queda, da depravação total. Isso sempre causa um afastamento final da palavra de Deus. É só os alicerces que começam a ruir. Então hoje nós temos uma coisa nova chamada orientação sexual, que é uma coisa que não existia há muito tempo. Então nós queremos acessar a definição da Associação Americana de Psicologia do que é orientação sexual. Você pode perguntar, por que nós vamos ler o que a Associação Americana de Psicologia diz? Porque, infelizmente, o que a Associação de Psicologia Americana e, enfim, as mais importantes dizem, ou então o Manual de Diagnóstico de Distúrbios Psiquiátricos diz, tem sido a Bíblia, não só do mundo, mas dos cristãos. E isso vai mudando de tempos em tempos, sempre chegando mais próximo daquilo que a cultura quer e deseja. Então, nós vamos ler aqui a definição da Associação Americana de Psicologia, mas eu quero deixar claro, primeiro, que, como cristãos comprometidos com a palavra de Deus, nós só acreditamos na palavra de Deus como nossa autoridade. É tolo, é fútil quando um cristão cita a Associação de Psicologia Americana para estabelecer uma verdade que a Bíblia já estabeleceu. É comum, mas é tolo. E é tolo também quando a pessoa cita o que ela sente e a experiência dela, porque a experiência das pessoas não normatizam a verdade. Nem, é óbvio, a Associação de Psicologia Americana. A palavra de Deus, Velho e Novo Testamento, é a nossa única regra, não é? E a nossa única autoridade. E por mais que alguma coisa seja amplamente aceita pela nossa cultura, não tem nenhum poder de eclipsar a autoridade da palavra de Deus na definição da norma, da crença cristã e de tudo que guia as nossas vidas. Não tem sido assim, mas se isso não é verdade, nós não acreditamos mais na palavra de Deus. Então nós estamos usando essa definição porque nós acreditamos na sua autoridade, mas porque nós só temos como refutar coisas que nós conhecemos. Em segundo lugar, a Associação de Psicologia Americana é uma autoridade totalmente secular, ou seja, ela não tem nada a ver com Deus, e ela adotou uma visão secular e antibíblica que afirma e defende todo comportamento sexual que a Bíblia condena.
Ela não só defende, ela levanta isso como uma bandeira. A Associação Americana de Psicologia. Isso é quase como que o cálice sagrado, assim, em nossa geração. E dizer o contrário é uma blasfêmia. Então, como pessoas comprometidas com a palavra de Deus, nós estamos profundamente preocupados quanto mais pessoas, e principalmente quanto, às vezes, pregadores e teólogos no meio reformado abraçam as definições da APA e que estão em total desacordo com a verdade de Deus. Então, nós não usamos essa definição porque nós abraçamos a visão de mundo. Nós só queremos ver a definição para mostrarmos exatamente como ela é distante da verdade de Deus. Em terceiro lugar, a Associação de Psicologia Americana, ela costuma mudar as definições dela de tempos em tempos. Ela via alguém que dizia que olhava para si e por dentro era uma mulher, ela via isso como uma coisa há anos atrás. Mas como a cultura não queria mais isso, ela já vê de outra forma. Ou seja, as definições, elas vão mudando. Então, ela tem o hábito de mudar suas posições para sempre se adequar à visão cultural preponderante. Então, isso é particularmente o caso da questão da homossexualidade. Por exemplo, se você lê o que ela dizia há 30 anos atrás, ela dizia outra coisa. Agora ela diz outra. E daqui a 20 anos ela vai dizer outra. Ela vai mudar as definições e o que ela defende à medida que a pressão cultural, aquilo que é mais normativo culturalmente, for mais adequado. Em outras palavras, o que a APA articula hoje sobre homossexualidade, desejos, vai ser diferente amanhã, como foi diferente de ontem, diferente da palavra de Deus, que é sempre a verdade, a autoridade absoluta que nunca muda. Então, nós não vamos ler a definição aqui, porque ela ou se espera que ela seja uma voz que tenha qualquer tipo de confiança. Mas, pelo contrário, em quarto lugar, o uso da definição da Associação de Psicologia Americana não deve implicar sequer que a gente aceite a definição de orientação sexual. Não é? É uma definição que não está na Bíblia. E ela não descreve a identidade humana. Não é nem que parte dela, da definição de orientação sexual, parte dela está errada. A própria definição é contrária àquilo que a Bíblia ensina. Vai ficar claro que a Bíblia diz que a ideologia de orientação sexual ignora o propósito revelado por Deus para a sexualidade humana e pelo qual Ele criou, e reduz a identidade humana à soma dos seus desejos. E nós sabemos de como flui esses desejos. Uma escritora famosa, exatamente, era professora, mas também se converteu depois de viver uma vida como homossexual, e sofreu uma transformação, e ela escreve a respeito disso. Tem alguns livros muito famosos, não só no meio cristão. Rosária Butterfield, ela diz assim: palavras como utensílios de cozinha carregam e distribuem bactérias. No caso de palavras, elas carregam e distribuem história a cada uso, cada vez que você usa. E a categoria da invenção da orientação sexual traz consigo muitas bactérias. Todo mundo perde quando nos definimos usando categorias que Deus não usou para nos definir. Ou seja, só de você usar a categoria, você se afasta da verdade de Deus. Então, o que a Associação Americana de Psicologia diz sobre orientação sexual? Diz assim, resumindo: orientação sexual se refere a um padrão duradouro ou contínuo de atrações emocionais, românticas ou sexuais de homens e mulheres. A orientação sexual também se refere ao senso de identidade de uma pessoa com base nessas atrações românticas, psicológicas e sexuais, levando à participação em uma comunidade de pessoas semelhantes que compartilham o mesmo tipo de atração de maneira
contínua. Então você se concentra no aspecto nesse específico, padrão duradouro, padrão contínuo, tão contínuo que chega a te definir, de atração sexual. Isso é expresso no termo orientação sexual. Então a discussão sobre atração, sobre o mesmo sexo, flui dessas definições. E muitas pessoas, a questão é essa, vão dizer que as suas atrações, os seus desejos, eles não vieram de uma escolha deliberada. Muitos vão dizer que desde que se lembram como pessoas, eles viram esses desejos e essas atrações. E é por isso que algumas pessoas colocaram isso como algo moralmente neutro, porque não foi algo escolhido. Você vê que há uma perda completa da definição bíblica da natureza humana, da natureza da depravação humana e da natureza do pecado no homem. Os homens amam as trevas e eles estão condenados por causa disso. A Bíblia diz, a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas. Agora, os homens lembram quando eles começaram a amar as trevas? Eles definiram, um dia eles cresceram, foram se tornando adultos e pensaram, então, muito infantilmente pensaram, olharam para a luz, olharam para as trevas e pensaram, eu amo as trevas, eu decido amar as trevas. Não, todos os homens amam as trevas. Isso faz parte da natureza caída deles. Mas, no entanto, Jesus diz assim, a condenação é essa. O fato de eles não terem um dia chegado à conclusão e tomado a decisão voluntária de amar as trevas, não tira o fato de que isso é um pecado terrível, amar as trevas e não amar a luz. Então Jesus diz, essa é a condenação do homem. Ele ama as trevas. Agora, todos nós amamos as trevas. Nós nascemos amando as trevas. E o fato de nós nascermos amando as trevas, e todos nós amarmos as trevas, e isso ser a essência da escravidão da vontade, não muda o fato de que essa é a nossa condenação. Em vez de ser dito, como isso sempre esteve em mim, como eu sempre amei as trevas, como desde o início eu amei as trevas, isso não é moralmente pecaminoso, é neutro. Não, Jesus diz, essa é a condenação. Então não importa, na verdade, e isso é o centro das coisas, você tem que mudar toda a compreensão bíblica do pecado para dizer que algo só é pecaminoso quando voluntariamente nós escolhemos, porque isso é negar o que a queda fez. Então a pessoa pode dizer, não, eu já tentei muito não pecar. Porque as pessoas vão dizer assim, por exemplo, eu sinto atração por alguém do mesmo sexo, mulher por mulher, homem por homem, ou qualquer outro tipo de depravação sexual, eu sinto atração por bicho, por criança. E isso nunca começou, eu não decidi isso, quando eu vi isso estava lá, né? Isso estava lá, e eu odeio isso, eu não quero isso, isso não muda nada, isso não faz isso ser moralmente neutro. Você pode dizer assim, eu não quero pecar, a partir de hoje eu nunca mais quero pecar. Um ser humano pode dizer isso, eu odeio pecar, mas odeio pelos resultados do pecado, mas ao mesmo tempo eu não consigo parar. A condenação é essa. A condenação é essa. Dizer simplesmente que você odeia o pecado enquanto você vive no pecado não muda nada sobre a situação diante de Deus. Então, o que essas coisas fazem numa época como a nossa é nublar o claro ensino bíblico. Então, muitas pessoas dizem que elas estão seguindo Cristo, mas que a atração que elas sentem sexual por alguém do mesmo sexo não é um ato pré-determinado da sua vontade. Então é uma parte natural da sua experiência, mas todo ser humano é trevas como parte natural da sua experiência. Nenhum ser humano é trevas porque ele um dia deliberadamente decidiu ser trevas. No entanto, ele é condenado exatamente por causa disso. Isso não passa a ser neutro. Isso precisa,
quando o homem é regenerado, ser levado à visão desta vida e de todas essas coisas como arrependimento. É por isso que na primeira tese Lutero diz que a vida do cristão é uma vida de arrependimento. Ele vê a profundidade que a queda alcançou, não se ele é humanista. E é por isso que o humanismo, há muito tempo, muitos séculos, é tão poderoso no meio cristão. Então a questão crucial diante da igreja hoje não é primeiramente a origem disso, mas quando alguém diz que tem determinado desejo, as respostas hoje elas começaram a mudar. Alguém vai dizer, alguns pastores e teólogos, olha, isso é parte natural do que você é. Você não escolheu esse tipo de coisa. Sua atração sexual está, pelo mesmo sexo, está desordenada. Mas como é inata, como isso está lá e você não escolheu estar lá, você não precisa se arrepender. Isso é neutro, contanto que você não pratique. Contanto que você seja celibatário. Você não pratique. É isso, agir, ou então vai dizer, agir sobre o desejo homossexual é errado, mas não é errado sentir esse desejo. Essa é apenas uma orientação. Quando a pessoa fala que isso é só uma orientação, é aquela definição da Associação de Psicologia Americana que está definindo. E a orientação não é pecaminosa. Então existem vários aspectos diferentes dessa definição que a gente tem que olhar, antes de olharmos o que é a tentação. Então, há muitas pessoas, há muitos teólogos que têm abordagens diferentes para se conectar com a cultura. Tem um liberal que aborda essa questão e compromete totalmente a fidelidade à palavra de Deus e diz que todo o ensino bíblico a respeito disso é algo que estava ligado àquela época, a preconceitos, e elas vão basear somente em suas opiniões, em suas sensações, e elas não acreditam, na verdade, na autoridade da palavra de Deus sobre qualquer coisa que elas realmente queiram fazer. Então, um escritor famoso, apesar de não ser ortodoxo, ele diz que isso é totalmente hipócrita. Apesar dele não ser ortodoxo, ele diz assim: eu tenho pouca paciência com os esforços para fazer as escrituras dizerem algo diferente do que ela diz, através de apelos às sutilezas linguísticas ou culturais, à situação exegética direta. Sabemos que o texto diz, mas o que devemos fazer com o que o texto diz? Considero importante afirmar claramente que, de fato, rejeitamos os mandamentos diretos das Escrituras e apelamos para outra autoridade quando declaramos que a união entre pessoas do mesmo sexo ou a atração pelo mesmo sexo pode ser algo santo, bom ou, no máximo, neutro. E o que exatamente é essa autoridade? Nós apelamos explicitamente ao peso da nossa própria experiência e da experiência que milhares de outras pessoas testemunham que têm. O que nos diz que reivindicar nossa própria orientação sexual deve a partir daquilo que nós sentimos. Então ele está dizendo, eu estou cansado de nós tentarmos, não tem como revirar a palavra de Deus para dizer, ela claramente é contrário, mas nós acreditamos em outra autoridade, que é o que nós sentimos. Agora tem aqueles teólogos que são revisionistas, essa é a segunda abordagem. Eles tentam dizer que Paulo, por exemplo, não tinha a definição clara da Associação de Psicologia Americana, por exemplo, do que é orientação sexual. Portanto, o que ele falou não se aplica a isso. Porque os problemas sexuais que nós temos hoje, segundo as novas definições sábias do humanismo secular, não foram abordados adequadamente. Portanto, a parte da Bíblia que fala a respeito disso não tem autoridade, porque ela não fala claramente sobre essas definições sofisticadas que foram feitas agora. E tem aqueles teólogos que eu diria que são não tradicionalistas.
eles diferem do assunto de atração pelo mesmo sexo dos dois primeiros grupos, que são mais claramente negam a autoridade das Escrituras, mas eles dizem que simplesmente, se você não viver de acordo com impulsos que são neutros, mas são desvirtuados daquilo que a Bíblia diz que devia ser, então não há problema, não é pecado. Está fora daquilo que devia exigir arrependimento, contrição e mortificação. E porque não é pecado sentir o desejo. Então eles vão ter uma definição simplista de tentação e para poder incluir isso. E a abordagem bíblica é totalmente diferente. Romanos 8,13, por exemplo, diz assim: pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. É exatamente o corpo, não está falando do nosso físico, está falando da nossa natureza caída. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, o que a Bíblia diz é que, no que diz respeito ao pecado, os sentimentos pecaminosos e o comportamento pecaminoso, o desejo pecaminoso e o comportamento pecaminoso são pecado. E óbvio que isso vai trazer uma definição bíblica muito mais profunda de tentação, da tentação que nós experimentamos, a que Jesus experimentou, a diferença crucial entre elas e no que muitas das vezes nós podemos experimentar. A que ele experimentou, mas ele nunca experimenta a que nós experimentamos, que Tiago descreveu como nós vimos. Então, a visão bíblica, ela define o comportamento homossexual, por exemplo, como pecado, como todos os outros pecados, mas os desejos homossexuais como pecaminosos, como qualquer desejo pecaminoso é pecaminoso, mesmo que se fique sempre na área do desejo e nunca se torne e nunca entre na área dos atos, lá só como desejo. Então, desejos pecaminosos e comportamentos pecaminosos são isso, pecaminosos. Exigem arrependimento. Nenhum desejo pecaminoso é neutro moralmente. E é óbvio que Jesus jamais sentiu um desejo pecaminoso, porque isso era dizer que ele não poderia morrer por nós, porque um desejo pecaminoso flui do pecado que habita em nós. Quando Paulo fala isso, ele está falando da nossa natureza pecaminosa, ele não está falando de uma coisa fora de nós que entrou em nós. O pecado que habita em nós é a nossa natureza caída. Então, nós acreditamos que o Evangelho fornece recursos que leva inexoravelmente ao homem à santificação progressiva. O perfeccionismo sempre é um distanciamento fatal da palavra de Deus, mas a santificação é inexorável e ela atinge todas as coisas. Então, nós queremos olhar exatamente para isso. Então, orientação sexual se refere a um padrão duradouro de atrações emocionais, românticas e sexuais para homens ou mulheres de ambos os sexos, e essa orientação sexual também se refere ao senso de identidade de uma pessoa com base nessas atrações, comportamentos relacionados e participação em uma comunidade de outras pessoas que compartilham essas mesmas atrações. É o que nós vimos com a definição da Associação de Psicologia Americana. Então, isso está resolvido por causa da clareza bíblica na mente cristã há milênios. As pessoas só estão mudando isso agora para se conectar com a cultura. Então, desde os primeiros séculos da igreja até agora, os cristãos têm claramente olhado a verdade bíblica sobre, por exemplo, a moralidade do desejo sexual com uma clareza que você vai ter na Bíblia, é óbvio, e você vai ter em Agostinho, você vai ter nos reformadores e nos puritanos, mas agora, mesmo pessoas que dizem serem pessoas que pregam
a verdade, e a verdade como a reforma trouxe de novo, exatamente alterando algo que não há sombras na palavra de Deus. Então, o que as pessoas querem dizer que desejos pecaminosos não são pecaminosos, são só tentações. E como Jesus foi tentado, então ser tentado não é pecado, então ter desejos pecaminosos não é pecado. É óbvio que essa pessoa está fazendo algo terrível. Primeiro que está dizendo que Jesus pecou, porque Jesus foi tentado sentindo desejos pecaminosos, ele pecou. E se ele pecou, o sangue dele não pode nos redimir. E dizer que Deus pode pecar é uma blasfêmia. Jesus era 100% homem e 100% Deus. Além dele ser um homem que não era caído como eu e vocês, e não poder ser tentado pela sua própria concupiscência, ou seja, nada interno nele desejar o mal, ou se sentir atraído pelo mal, ele ainda é 100% Deus. Ele sequer pode ser tentado pelo mal. É óbvio que a Bíblia vai falar sobre a tentação de Jesus como algo totalmente externo, nunca a tentação que eu e você experimentamos, como Tiago está descrevendo, tentado pela sua própria concupiscência, pela sua própria natureza caída. Não é? Então, quando você olha para o Novo Testamento, nós nos concentramos em qualquer termo, às vezes nós confundimos as coisas nas nossas traduções. O pensamento cristão, a gente tem dois termos centrais para a discussão do desejo, e do desejo forte. É a palavra epitúmio e epitúmia, que é o verbo e o substantivo, que está falando sobre desejo. E qual é a perspectiva histórica e depois bíblica que nós temos a respeito disso? A centralidade desses termos se deve à contribuição profunda, eu diria inigualável, que Agostinho teve na doutrina do pecado original, principalmente quando o debate com Pelágio se acentuou. E Agostinho procurou explicar não apenas as ações pecaminosas que nós cometemos, mas o desejo que produz essas ações, que é o que Tiago está dizendo, os desejos internos. E Pelágio e Agostinho, óbvio, tiveram um embate, porque Pelágio tinha uma visão totalmente distorcida da depravação humana, e Pelágio negou que os seres humanos são caídos, portanto ele negou que os seres humanos tenham uma depravação, uma natureza caída, que é escrava do pecado. Então Pelágio e seus seguidores afirmaram que somos pecadores apenas na medida que a gente faz uma escolha pecaminosa, e que não herdamos uma natureza pecaminosa de Adão. Portanto, nossa natureza não é pecaminosa. Só quando a gente faz uma escolha é que isso é pecado. Agostinho, notoriamente, argumentou contra o erro do pelagianismo a favor da doutrina do pecado original, de que nós nascemos pecadores, que quando o homem peca, ele não se torna um pecador. O homem peca porque ele nasceu pecador. Ele é um ser caído, ele ama as trevas, ele nasceu assim, ele herdou de Adão a culpa e a natureza pecaminosa, e essa é a sua condenação. Ele argumentou que todo ser humano que já nasceu, exceto Cristo, herdou toda a culpa de Adão e toda a natureza caída de Adão, porque é isso que a Bíblia diz. Essa natureza pecaminosa consiste não apenas em atos pecaminosos, ela é a natureza, ela também consiste de desejos, de inclinações e de todas as coisas que fluem do homem fora a operação da graça de Deus, pelo Espírito Santo. E isso, então, foi chamado de concupiscência, né? E Agostinho, à medida que foi crescendo e os debates ajudaram, ele foi tornando mais clara a visão bíblica naqueles dias, que é o que a Bíblia diz, que a concupiscência é pecado. A condenação do homem é que ele ama as trevas. Ele nasceu amando as trevas? Nasceu, mas essa é a sua condenação. Ele herdou a condenação e herdou a natureza caída. Que o pecado não é só o ato, mas o desejo que leva ao ato.
Esse princípio é verdadeiro para todo pecado. Agostinho, por exemplo, falando sobre Romanos 7:20, e ele, por acaso, nesse momento estava falando sobre a natureza pecaminosa sexual do homem, que diz assim: ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faço, mas o pecado que habita em mim. Quando Paulo fala o pecado que habita em mim, ele não está falando sobre uma coisa alienígena fora do homem, ele está falando sobre a própria coração do homem, a natureza do homem, o pecado. É desse pecado que habita em mim que nascem os pecados. É porque a natureza humana, o centro dela, ela é pecaminosa. Então do coração do homem saem todos esses maus desígnios, como Cristo diz, não vem de fora, vem de dentro. Esse é o pecado que habita em nós. Então, ele dá o nome de pecado a tudo aquilo do qual o pecado brota, o pecado nasce, porque ele nasce do pecado que habita em nós. Então, por exemplo, num sermão de Agostinho que ele pregou em 419, em Romanos 7, de 15 a 25, ele diz assim: essa luxúria, esse desejo, essa cobiça ou concupiscência, não é, você vê, um ponto que você possa não pensar profundamente a respeito dele. Você vê, esse desejo não é algum tipo de natureza alienígena ou estranha a nós, é a nossa corrupção, é a nossa natureza, é o nosso vício. Ele não será separado de nós, a não ser deixar de nos controlar e um dia ser separado definitivamente de nós, quando nós formos glorificados. Então ele descreve, por uma certa maneira de falar, o chamado pecado, uma vez que dele nasce todo pecado, ele tem a supremacia e ele produz o pecado em nós, e ele é o nosso pecado, porque ele é a essência do homem natural. Então, o que Agostinho vai gastar tempo dizendo é que, da onde brotam os pecados, é exatamente disso que é a definição final do ser humano caído, é de dentro dele mesmo, da sua concupiscência. Portanto, os desejos e tudo que flui dessa natureza são pecaminosos. Tudo que o homem sente, muito antes de se tornar realidade no mundo ou nas suas escolhas, flui do pecado, e é pecado. Mas a Igreja Católica, ela pensa diferente, porque é óbvio que a Igreja Católica, você vê no debate da Reforma, ela estava no lado oposto, é semi-pelagianismo. Então, a tradição católica romana, no entanto, reflete a visão de que a concupiscência em si não é pecado, mas somente os atos conscientes da vontade podem ser verdadeiramente ser considerados pecados, é o que a Igreja Católica diz. Isso implica porque o Catecismo da Igreja Católica chama o comportamento homossexual de pecaminoso, mas se recusa a chamar o desejo homossexual de pecaminoso. Ela rotula esse desejo de objetivamente desordenado. É um desejo desordenado, mas não é pecaminoso, porque ela acredita, como Pelágio, que o homem só peca porque ele não é pecador por natureza, ele só peca quando ele faz uma escolha. Então, a tradição reformada é totalmente diferente. Não é? Tanto o desejo maligno, porque é assim que a Bíblia diz, e nós vamos já ver, quanto o resultado do desejo maligno, que é o pecado, é pecaminoso igualmente diante de Deus. Então, por exemplo, Calvino, nas Institutas, ele diz assim: sustentamos que sempre há pecado nos santos, até que sejam libertados da sua estrutura mortal, porque a concupiscência que flui da depravação reside em nossa carne e está em desacordo com a retidão. O próprio Agostinho, Calvino está citando, não se abstém de usar o nome de pecado quando ele diz: Paulo dá o nome de pecado àquela concupiscência carnal do qual nascem os nossos pecados. Isso, em relação aos santos, perde o seu domínio nesse mundo, ou seja, nunca mais vai ter domínio. Sabe quando a Bíblia diz: o pecado não mais terá domínio sobre vós? Então, Calvino está dizendo aqui nas Institutas: isso não tem mais domínio sobre nós, ou seja, aquele padrão contínuo de domínio que está lá, que não, porque isso é o que a Bíblia diz, o pecado não tem mais domínio. Mas Calvino continua: isso em relação aos santos perde o seu domínio neste mundo, mas só é destruído para sempre na glorificação. Ou seja, apesar de não ter o domínio, ainda existe a concupiscência.
E por isso o pecado ainda surge, mas não tem mais domínio sobre nós. O pecado não tem mais domínio, não há mais a escravidão, não é? E ele continua assim nas Institutas. Nessas palavras, ele admite que o crente, na medida em que são possíveis de concupiscência carnal, são responsáveis, lógico, pela concupiscência. Então, é óbvio que esse é todo o ensino bíblico, por isso que os puritanos, os reformadores, Agostinho, a Bíblia, mas é por isso que Pelágio pensava diferente, a Igreja Católica também, porque eles não acreditam na depravação do homem, então eles não acreditam que o homem é pecador por natureza. Então, só os atos dos homens podem ser pecado ou não, porque o homem não herdou a maldição, a culpa e a natureza de Adão. Então, um outro, andando alguns séculos para frente, um dos maiores teólogos reformados da história, que é Charles Hodge, fala sobre a mesma coisa, citando as mesmas coisas a respeito do pecado em nós. É extremamente espantoso que pessoas que se dizem reformadas sejam exatamente os catalisadores da ideia de que você sentir atração sexual por alguém do mesmo sexo não é pecado se você for celibatário, porque é óbvio que você leva as pessoas a tratarem o que é pecado como não pecado. Elas não haverá confissão, arrependimento, mortificação, porque está dizendo que aquilo é neutro, que você pode conviver com aquilo sem esses elementos bíblicos de arrependimento, contrição e transformação na santificação de um grau de glória para outro grau de glória. Não, por quê? Porque a agenda LGBT se tornou onipresente na nossa cultura e as pessoas querem ficar concatenadas. Então a argumentação começa assim: como a orientação sexual, e a orientação sexual é uma definição, como eu disse, que sequer está na Bíblia, é da Associação de Psicologia Americana. Como uma orientação pode ser pecaminosa se ela não foi escolhida? É algo totalmente pelagiano. É como você diz assim: como a más trevas pode ser pecado se ninguém escolheu a más trevas? Todo mundo ama as trevas e nasce amando as trevas. Como a atração sexual pelo mesmo sexo pode ser pecaminosa se ela for involuntária? Se a orientação e as atrações que fluem são naturais, como ela pode ser natural? Ou seja, se elas são naturais, se elas fluem da natureza, então elas não são pecaminosas. Isso é um problema enorme, porque todos os pecados fluem da natureza humana. Todos são naturais. É isso que Agostinho estava dizendo lá: nenhum pecado, o pecado que habita em nós não é algo alienígena, é algo que está dentro de nós. Jesus disse: do coração de vocês nascem os pecados, são todos naturais. Esse é o problema, esse é o homem natural, esse é o homem sob a maldição da lei. Então, se você vê a natureza humana de uma forma simplista, você reduz o pecado e a pecaminosidade a atos. E todos os desejos, você vai dizer que eles são neutros, ou você vai confundir toda a teologia bíblica sobre tentação para justificá-los. E se você tiver essa visão, você vai responder essa pergunta de uma forma, mas, no entanto, você considera a condição humana como fundamentalmente pecaminosa em sua natureza, então a sua resposta é totalmente diferente. Mas o espantoso é que pessoas que dizem que toda a natureza humana é fundamentalmente pecaminosa começaram a falar o oposto na prática. Como eu já disse, que muito acontece: a pessoa sobe no púlpito e fala sobre o poder do Espírito de guardar nossas mentes e nossos corações em Cristo Jesus em paz. Ele prega, porque é isso que a Bíblia diz, mas quando ele sai dali e fala assim: mas esse caso aqui, nesse caso o Espírito Santo não pode guardar em paz, não pode guardar os corações, não pode guardar a mente, porque aí ele usa a psicologia. Na prática, eles não usam a Bíblia mais, só para pregar, e nós estamos falando das pessoas que se dizem ortodoxas. Então Paulo diz: a mentalidade da carne é inimizade contra Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo, portanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Agora, isso é estranho, não é? Por quê? A Bíblia diz que a mente do todo ser humano é inimiga de Deus, mas ninguém escolheu isso. Nunca houve um dia que você escolheu: minha mente vai ser inimiga de Deus. Você nasceu assim, isso é a sua natureza, mas esse é o seu pecado. Essa é a escuridão, é por isso que o homem está condenado. Não são só atos voluntários. Você vê, a inimizade contra Deus não é um ato voluntário que um dia o homem decidiu ser inimigo de Deus. Ele nasceu inimigo de Deus. A mente humana e todos os seus processos mentais são inimizade contra Deus. Seus sentimentos, suas disposições naturais, seus anseios, seus desejos. É uma disposição interior, não é exterior, que nós não escolhemos deliberadamente. As nossas escolhas deliberadas fluem do pecado,
dessa concupiscência, desse pecado que habita em nós. Alguém diria, isso é totalmente involuntário, então não pode ser errado. É o oposto do que a Bíblia diz. Essa disposição interior é pecaminosa e o homem está condenado por isso. A condenação é que o mundo ama as trevas. Mas ele ama, você vê, ele pode dizer, isso é natural em mim. Eu quando nasci já amava as trevas, eu amo o pecado. Todas as pessoas amam, isso é natural. É óbvio que isso não é moralmente neutro, ou seja, os desejos, aquilo que flui da carne não é neutro. Quando alguém, por exemplo, nos faz algo indevido, a gente sente raiva. Você não pensou assim, vou sentir raiva, essa pessoa fez isso e isso é errado, então eu vou sentir uma raiva dela, eu vou ficar com raiva. Você não sente isso, você sente. E isso é pecado. Por que é pecado? Sem você ter deliberado, vou sentir raiva agora dela. Aquilo é natural, você pode dizer, isso não é pecado, essa pessoa me fez um mal, eu senti raiva. Isso foi natural, saiu da minha natureza. Como você pode ser pecado? Isso é neutro. Não é, porque a sua natureza é pecaminosa. É por isso que o que ela fez você reagir assim. E é por isso que o que fizeram a Cristo não fez ele reagir assim. Parece que brotou naturalmente, mas brotou naturalmente do pecado que habita em você, ou seja, da sua natureza pecaminosa. E exige o que? A raiva que eu senti? Confissão. Arrependimento. A pior coisa que alguém pode me ensinar é que como essa raiva nasceu naturalmente, como não foi uma escolha deliberada, isso é neutro, você não precisa se arrepender, não precisa de confissão, não precisa de mortificação do pecado. E é o que é feito, mas é óbvio que é feito só com alguns pecados que a cultura mais ama na nossa geração. Se você reduzir o pecado ao comportamento, aquilo que alguém escolhe deliberadamente fazer, você acaba com toda a doutrina bíblica do pecado humano. Grande parte dos pecados são coisas que nascem naturalmente da natureza humana. Então nós nada temos a dizer sobre raiva e sobre quase todos os sentimentos humanos que são pecaminosos. E essa é a diferença entre a heresia pelagiana e a Bíblia. Então Rod diz assim na sua teologia sistemática, porque ele está ecoando Agostinho e Calvino, como ecoaram Jesus, Paulo e os apóstolos. Diz assim, atribuímos caráter moral a princípios que precedem toda ação voluntária e que são totalmente independentes do poder da vontade. Nós nos responsabilizamos não apenas pelos atos deliberados da vontade, isso é, por atos de autodeterminação deliberada, que suponha tanto o conhecimento quanto a vontade, mas também os atos emocionais e impulsivos que precedem toda a deliberação, e não apenas para tais atos impulsivos, mas também para os princípios e disposições em nós, ou estados imanentes da mente, pelos quais seus atos impulsivos ou deliberados são determinados. Você vê, ele está dizendo a mesma coisa que Paulo, que Agostinho, que Calvino, as disposições pecaminosas fazem o homem tão culpado quanto os atos que ela gera. E Rhodes continua, quando um homem é convencido do pecado, não é tanto dos seus atos específicos, simplesmente de transgressão, que sua consciência o condena, quanto pelo estado permanente da sua mente, seu egoísmo, sua verbosidade e maldade, sua ingratidão, incredulidade e dureza de coração, sua falta de afetos corretos. O homem tinha que amar a Deus, ele não ama. Ele pode dizer, eu nasci assim, eu não amo Deus, mas isso é pecado. E se uma pessoa não sente que isso é pecado, ela jamais foi convertida. Ele continua, sua falta de zelo por Deus. Estes não são atos, eles não são estados mentais sobre o controle da vontade, ou seja, você não decidiu voluntariamente, não controlou com a sua vontade isso. E ainda no julgamento da consciência, nós não podemos silenciar ou perverter a realidade. Nosso caráter é motivo da nossa condenação. E ele não deixa simplesmente essa explicação nua, ele faz o argumento a partir das Escrituras e diz, a negação, portanto, de que disposições ou princípios distintos dos atos possam ter um caráter moral, subverte algumas das doutrinas mais claramente reveladas na palavra de Deus. Ou seja, ele está falando da doutrina da depravação total, ou do pecado original, que era sobre o que Lutero estava dizendo, o que Calvino estava dizendo, Agostinho estava dizendo, quando que Jesus disse, o que Paulo disse, o que toda a Bíblia diz sobre o pecado no homem.
Então ele diz assim: todas as igrejas cristãs recebem as doutrinas do pecado original e da regeneração em uma forma que envolve não apenas o princípio que disposições distinguidas de atos podem ter um caráter moral, mas também que tal caráter lhes pertence, sejam elas inatas, adquiridas ou infundidas. Inatas, elas sempre estiveram lá, eu sempre amei as trevas, então é pecado. E portanto, muito irracional assumir que o homem pode ser responsável apenas pelos seus atos voluntários ou por seus efeitos subjetivos, quando nossa própria consciência, o julgamento universal dos homens e a palavra de Deus claramente afirmam tão distintamente o contrário. Ou seja, o que ele está dizendo é o que a Bíblia toda diz: nós somos pecadores por natureza, e o que está da nossa natureza é pecado, disposições, desejos e atos. Dizer que uma coisa que flui da nossa natureza, sem a nossa deliberação, não é pecado, porque nós não deliberamos sobre aquilo, abandona totalmente a definição bíblica de pecado. Nós somos pecadores e os nossos desejos pecaminosos são pecados, porque eles fluem do nosso pecado e nós somos culpados. Isso exige arrependimento. Então nós herdamos uma natureza pecaminosa do nosso pai Adão, de modo que nós somos carregados por ela para o pecado, de tal maneira que todos pecaram em Adão e todos pecam efetivamente. Sentimentos, desejos, atrações pecaminosas em nós fluem da nossa natureza, de nós mesmos. Dizer que algo fluiu da minha natureza sem eu ter escolhido e que por isso não é pecado, por exemplo, ele diz assim: do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a ingratidão dos homens. O homem pode dizer assim: pô, eu não sou grato, gratidão é um sentimento, eu nunca senti gratidão assim como Deus exige. Mas a ira de Deus se manifesta. Ele não decidiu um dia, olhou para tudo e decidiu: a partir de agora eu não serei grato a Deus. Ele nasceu assim, todo homem, mas todos eles estão sobre a ira de Deus. Então é lógico, Pelágio discordaria disso. Pelágio ia concordar com alguns teólogos reformados hoje, e algumas pessoas que dizem, e óbvio, como que a Igreja Católica diz, que só o teu ato é pecado, os teus desejos, tuas inclinações não são pecados, não exigem arrependimento. E diria que nós somos, como natureza, não caídos. E sim, só nossos atos, se escolhermos contrário à vontade de Deus, se tornam pecado, atos voluntários, já que Pelágio negava a natureza pecaminosa e o pecado original. Quando você nega isso, só atos deliberados da vontade se tornam pecado. Mas nós não somos apenas pecadores por escolha, querido. Somos pecadores por natureza. Isso veio naturalmente, sem deliberação. Aquilo que compõe toda a vida de pecados do homem não é cada um fruto de uma deliberação. Isso flui da natureza do homem. O homem ama e dele flui todo o pecado, naturalmente. Isso é todo claro ensino bíblico, que ao ser negado por Pelágio, fez dele o maior herege da história da igreja. Então tem pessoas que vão falar que Pelágio é um grande herege, mas quando elas vão aplicar isso na vida do homem, por exemplo, no pecado que é exaltado pela nossa cultura, como o homossexualismo, eles vão começar a concordar com Pelágio e separar a natureza pecaminosa e desejos pecaminosos de pecados apenas como atos voluntários. Então, como a gente viu, o homem ama as trevas, ele nunca deliberou amar as trevas. No entanto, a condenação é essa, que ele ama as trevas. Ele nasceu com um coração que ama as trevas. Não foi fruto de uma longa deliberação. Todos nasceram assim e todos são culpados. É um amor, é um sentimento. Ele pode dizer assim: isso aqui é natural em mim, é um amor. Eu sinto um amor pelas trevas. Isso faz parte da minha natureza. E se faz parte da minha natureza, é inato. E se é inato, eu não posso ser culpado por isso. Mas você é condenado por isso. A condenação é essa, exatamente. Esse sentimento gera todo tipo de atração. Esse amor ao pecado gera atrações pecaminosas, desejos pecaminosos, anseios pecaminosos, tudo pecado. Todas essas coisas são tão pecaminosas quanto os atos pecaminosos. Nada disso é moralmente neutro. Você vê, o homem é condenado por causa disso, porque ele ama as trevas, mesmo isso sendo inato a ele. A condenação é essa. Então, uma compreensão superficial da queda, propagada às vezes por homens que falam sobre depravação total, mas que na hora de aplicar a casos específicos, principalmente quando vai colocar ele numa situação muito ruim com a cultura que nós vivemos, faz os maiores males da nossa geração surgir.
impede as pessoas de perceberem sua necessidade de transformação. O poder da escuridão, não fora do homem, mas dentro do homem. Então, o que Pelágio dizia é que o homem moralmente ele é neutro, ele não é um ser caído, e por ele ser neutro, só ações deliberadas dele são pecado, e o que ele não faz deliberadamente não é pecado, porque ele é neutro, porque ele negava a depravação total. Mas a teologia bíblica, como o Rod está falando aqui, como Calvino falou, como Agostinho falou, como Lutero falou, porque é o que Jesus falou, e a gente vai ver, e é o que a Bíblia fala, é o oposto. Nosso estado permanente de mente e coração é pecaminoso, é de inimizade contra Deus, é de amar as trevas, e as ações deliberadas que fluem disso são pecado, mas o pecado é muito mais profundo. Pelágio ia dizer que só o que a gente faz é pecado, mas a Bíblia diz que o pecado reina em nós a partir dos nossos corações. Então nós devemos nos arrepender e envergonhar não só dos nossos atos, mas do que somos, do que sentimos, do que intencionamos e do que fazemos. Muito mais profundo o que a Bíblia diz. Então, finalmente, um filho de Deus, ele nunca vai ter um estado contínuo, como você viu Calvino falando nas Institutas. Agora, no homem regenerado, esse pecado não reina mais. Então, ele nunca vai ser iracundo continuamente. A ira me domina. O meu estado natural é de ira, mas eu não faço nada. Eu fico ali só, eu me controlo e eu sou irado celibatário. Assim, minha ira nunca se transforma num ato contra ninguém. Então está tudo bem. Ou ele nunca vai ser uma pessoa cheio de cobiças, mas que não faz nada. Ou invejoso, mas que eu guardo a inveja para não causar nenhum mal a ninguém, só no meu coração. Ou experimentar continuamente atração sexual por alguém do mesmo sexo, mas sendo celibatário. Agora, a perspectiva de Jesus nos últimos 10 minutos, nós vamos ficar umas boas quintas-feiras nisso. Então, isso não foi uma ideia de Agostinho, nem de Calvino, nem de Charles Rod, nem de Lutero. Isso é o que a Bíblia diz. E a nossa língua, às vezes, confunde a nossa compreensão. É óbvio que, por exemplo, Jesus não proíbe apenas os atos sexuais pecaminosos, ele proíbe os desejos e diz que são pecaminosos. Só que, quando a gente fala de desejos, a gente começa a usar a palavra cobiça, concupiscência, e aí a gente começa a separar isso. Tá vendo? Há um desejo que não é errado, é o desejo que é errado. Só que no original é a mesma palavra. A gente só está usando uma palavra diferente por causa do objeto. Então, por exemplo, Jesus diz assim: você ouviu o que foi dito, você não deve cometer adultério, mas eu vos digo que todo aquele que olha para uma mulher com cobiça, ou com desejo, ou atração, já cometeu adultério com ela em seu coração. Mateus 5, 27 e 28. Então, algumas pessoas vão dizer que Jesus diz a fim de cobiçar, não é? Com cobiça. Então eles falam, há uma cláusula de propósito. Então eles desejam que o desejo não intencional de adultério, se olhar para uma mulher, segundo eles, involuntariamente desejá-la, não é? Então não é pecado, não é? Porque foi involuntário. Essa é uma ideia pelagiana, mas você vai até ver que as pessoas desenvolveram no meio cristão a ideia não, o pecado é o segundo olhar. Segundo olhar. O primeiro olhar não foi pecado, mas quando você dá o segundo olhar, foi voluntário. Porque essas pessoas acreditam que só atos voluntários são pecados. Elas estão sendo pelagianas nessa história de primeiro olhar e segundo olhar. Mas é o que elas dizem, porque elas acreditam que só quando há o propósito, há o pecado. Mas essa conclusão é falsa. Jesus está conectando o 7º mandamento ao 10º mandamento. É o que ele está fazendo. Ele não está trazendo, nem Jesus está trazendo algo novo aqui. Ele está conectando o 7º mandamento que diz não cometerás adultério com o 10º mandamento que diz não cobiçarás. Só que você, quando usa a palavra cobiçar, você começa a achar que é uma palavra diferente, de desejar. Não é? Mas isso é só na nossa tradução.
No original é a mesma palavra. Ou seja, todo desejo sexual para uma mulher casada é pecado. Mas a cobiça e o desejo no 10º mandamento, pela casa do próximo é pecado, pelo carro do próximo é pecado, pelos empregados do próximo é pecado. Todo desejo por aquilo que Deus proibiu é pecado, é cobiça. Então a lei mosaica requeria sacrifícios pelos pecados não intencionais. Por quê? Porque eles são pecados. Ou seja, eles não foram fruto de uma ação e uma determinação deliberada, como amar as trevas, e sentir raiva repentinamente quando alguém faz algo. A pecaminosidade de um desejo é determinada unicamente pela conformidade ou não que esse desejo tem com a lei de Deus. Então, Mateus 5:27 cita a versão grega de Êxodo 20:14 e Deuteronômio 5:18, que é simplesmente a proibição do 7º mandamento, que é não adulterarás, conectando ele com o 10º mandamento, que é não cobiçarás. No caso aqui, a mulher do teu próximo, mas lá no mandamento vai falar a mulher do teu próximo, a casa do teu próximo, tudo do teu próximo. Qualquer cobiça é pecado, é um mandamento, você quebra o mandamento. Então Jesus só está ligando sobre o pecado antes dele se tornar um comportamento, ou um ato, ou uma ação, porque é isso que o 10º mandamento fala. Então qual a diferença entre um desejo moralmente inofensivo e um desejo cobiçoso, lascivo? Algumas pessoas se perguntam se a questão tem a ver com a intensidade do desejo. Algumas pessoas acham isso, que um desejo leve e passageiro pela esposa de outro não seria pecado, mas um desejo forte e deliberado seria pecado. Ou seja, apenas um alto nível de desejo sexual, Jesus identificaria como cobiça ou luxúria pecaminosa. Outros fazem aquela outra distinção que nós vimos, se você escolheu desejar ou não escolheu desejar. Nessa visão, somente quando se escolhe olhar, que é o segundo olhar, segundo as pessoas, né, para a mulher de outro homem com a intenção de cobiçar, é pecaminoso. Agora, essas distinções são bíblicas? É óbvio que não, porque na Bíblia não existe desejo, cobiça, é a mesma palavra. Epitúmio e epitúmia, é a mesma palavra. A gente, na nossa língua, usa outras palavras só para mostrar que o objeto do desejo era um objeto proibido por Deus, portanto, o desejo se tornou pecaminoso. Mas a palavra é a mesma, Jesus usa as mesmas palavras e nós não usamos. Então, Jesus está usando o verbo epitúmio, que significa simplesmente desejar alguma coisa. A gente põe cobiça, porque o desejo, que é a mesma palavra, epitúmio, ele está usando a mesma palavra, epitúmio, que é o verbo, não é a palavra, o desejo, intencional ou não intencional, é o que está sendo desejado. Então, denota a ideia de desejo ou ânsia por algum objeto. O termo usado é usado na Bíblia por coisas boas e coisas ruins, não tem uma conotação negativa. A palavra é neutra, não é desejo. A diferença entre luxúria pecaminosa e um desejo benigno está não na intensidade do desejo, e nem está na intencionalidade do desejo, ou seja, numa deliberação que eu fiz. Está simplesmente num objeto. Ou seja, nem a diferença reside em saber se alguém se lembra de ter experimentado um dia quando um desejo começou ou não, se foi voluntário ou não, se escolheu ou não o desejo sexual, ou se a pessoa resolveu, vou desejar a mulher do meu próximo, vou desejar aquela mulher ali, ou se foi só algo que aconteceu sem essa deliberação, não é? Ou seja, o primeiro olhar não é errado, o segundo isso é pelagiano, é dizer que só atos voluntários são pecaminosos. Então, a diferença moralmente significativa entre a luxúria pecaminosa, que Jesus está dizendo, e o desejo inofensivo,
não é a intensidade, não é nem a escolha de sentir ou não. Na literatura bíblica, não é, a diferença é somente o objeto desejado. Se eu desejo algo que Deus proibiu, é pecado. Por exemplo, Jesus diz: muitos profetas desejavam ver o que vocês veem. A palavra que ele usa é a mesma, epitúmio, é a mesma palavra. Mas por que não é cobiça aqui? Porque ele está desejando ver o reino do Messias, e isso é correto. Você vê, não é a intencionalidade, a intensidade, é o objeto. A palavra que ele está usando, desejar uma mulher, e desejar ver o reino de Deus, é a mesma, epitúmio, o mesmo verbo. A gente aqui usa desejo, cobiça, atração, a gente começa a usar várias palavras, e aí quando a gente usa cobiça, e a luxúria pecaminosa, parece que nós estamos falando de coisas diferentes. Não, está falando só sobre desejo. Epitúmio, desejar ver o reino de Deus é bom. Epitúmio, desejar a mulher do outro, do próximo, é errado. Ou ter imaginações sexuais com alguém que não é mulher de ninguém, que é solteiro, e você sendo solteiro também, é pecado. Mas é pecado porque o objeto do desejo é pecaminoso. Não é por causa da intencionalidade ou qualquer outra coisa assim. A palavra significa claramente desejo. É uma coisa boa, porque é um desejo de ver o reino de Deus. Então, epitúmio é bom. Da mesma forma, Paulo escreve assim em 1 Timóteo 3:1: se qualquer homem aspira ao cargo do ministério, ele deseja epitúmio, uma coisa boa, uma boa obra. Em ambos os casos, você vê a mesma palavra que Jesus usa. É a mesma palavra que está a Bíblia em grego do Velho Testamento também usa, né? Septuaginta. Então, como em Mateus 13:17, 1 Timóteo 3:1, Mateus 5:28, o pecado depende simplesmente daquilo que é desejado, e não a intensidade ou a deliberação de sentir aquilo ou não. Se eu amo as trevas, eu desejo as trevas, aquilo é pecado. Mas a palavra é epitúmio, é a mesma. Aquilo virou cobiça só porque o objeto do desejo não está de acordo com o que Deus estabeleceu que o glorifica ou não. Então, se você deseja algo bom, então o desejo é bom. Se você deseja algo que é contrário à glória de Deus, o desejo é pecaminoso. É óbvio que Jesus nunca desejou algo contrário à glória de Deus. Portanto, quando a gente acabar de ver tudo isso e formos ver a natureza da tentação, nós vamos ter a visão profunda da Bíblia sobre o que a tentação é em sua natureza completa. Então, assim, o desejo de cometer esse ato é errado, porque o que eu desejei é contrário àquilo que glorifica ou não glorifica a Deus, e que não pode ser consumado sem desonrá-lo. Portanto, o desejo é pecaminoso, nasceu da concupiscência, nasceu do pecado que habita em mim e é pecaminoso. Exige o quê? Arrependimento pelo desejo. Jesus não está introduzindo uma inovação, não é como se ninguém jamais tivesse contemplado a conexão moral entre esses mandamentos, ou seja, adulterar e o 10º mandamento, cobiçar a mulher do próximo. Jesus só está fazendo a ligação. A lei já tinha feito isso. Então, o tempo que Jesus usa para desejo, em Mateus 28, é tirado diretamente da versão grega do 10º mandamento: não cobiçarás a casa do teu próximo. Por quê? Cobiçar aqui não é outra palavra como está em português, é a mesma palavra, epitúmio. Não sinta desejo de ter, porque esse desejo é pecaminoso. Não, mas foi assim, foi espontâneo. Então, é pecaminoso, você deve se arrepender. É o 10º mandamento. Não cobiçarás a casa, ou desejarás a casa do teu próximo, e a esposa do seu vizinho, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem o seu gado, nem qualquer coisa que seja do teu próximo. Êxodo 20:17. É a nossa tradução em português que botou cobiçar, mas é só desejo. O desejo pelo ministério, a mesma palavra, é bom. O desejo de ver o reino do Messias é bom. O desejo pela casa do próximo é pecado. A palavra é a mesma. Como o desejo, o objeto é pecaminoso, ou seja, ele não pode ser desejado para a glória de Deus, então aqui nós chamamos de cobiça. Se torna a cobiça porque é um desejo contra a vontade de Deus.
Ou seja, a única coisa que tornou aquele desejo pecaminoso foi o objeto. Não foi a intenção, não foi a deliberação, não foi nada disso. Então, as nossas traduções do 10º mandamento tornam a conotação negativa, não cobiçarás. A pessoa vai dizer assim para o pastor, eu não estou cobiçando, eu só estou desejando, é diferente. Não é diferente. É só a nossa língua que a gente usou desejo e cobiça. A palavra é a mesma. Epitúmio. Desejar algo que Deus proibiu é pecaminoso. Então não adianta você dizer, eu não cobicei, eu só senti uma atração. Então é exatamente isso que a Bíblia diz que é pecado, é pecado. Se você sentisse desejo, epitúmio pelo ministério, era bom. Por ver o reino de Deus é bom. Pela casa do próximo é mal. Mas o desejo é o mesmo. Você vê que foi o objeto proibido, desejado, que tornou aquilo pecado. Jesus está nos ensinando que os 10 mandamentos, devidamente entendidos, proíbem não apenas o adultério, o roubo, o assassinato, mas também os desejos, os sentimentos que levam a ele. É óbvio que o assassinato é precedido de ódio, de raiva, de ressentimento. E eu posso dizer, não, isso não foi... O cara fez um mal em mim, eu senti a raiva. Então, pecado, pecado. Isso fluiu naturalmente. A lei, então, não proíbe todo desejo, mas todo desejo por aquilo que Deus proibiu. E disse que isso é pecado. E que exige arrependimento. Embora Jesus esteja abordando a questão do adultério, em particular aqui em Mateus, você vê que o mandamento lá aborda todas as coisas. Então, o desejo que Jesus tem em vista aqui é especificamente sexual, nesse texto específico. Não é? Todo desejo, por exemplo, porque as pessoas dizem assim, mas uma pessoa solteira que deseja, que tem atração por uma mulher, ou uma mulher por um homem, não é errado, não é? Então, um homem que sente atração por outro homem também não é errado, contanto que não consuma, como lá no caso heterossexual, mas isso é totalmente absurdo. Por quê? Porque o desejo ou a atração por alguém do outro sexo é algo que Deus estabeleceu que glorifica ele, portanto esse desejo não é pecaminoso, mas pode se tornar. Se ele se tornar em fantasias sexuais, ele se tornou pecaminoso. Mas a fantasia veio, não importa como ela veio, isso é pecado. Ou seja, o desejo entre uma mulher e um homem pode se tornar pecaminoso, mas ele pode ser consumado para a glória de Deus. Portanto, esse desejo, o epitúmio, não é pecado. Ele pode ser pecado se ele se transformar em fantasias eróticas, ou essa atração, ou seja, um desejo correto pode ser pervertido. Até o desejo pelo ministério pode se tornar pervertido, se você começar a fazer coisas indevidas para se achar que o teu ministério tem que acontecer. Mas o desejo em si pode ser consumado para a glória de Deus. Mas o desejo pelo mesmo sexo não pode. Ele só pode ser o objeto desejado é pecado, portanto o desejo é pecaminoso. Então é totalmente diferente. Quando as pessoas dizem, mas se um homem solteiro sente atração pelo sexo oposto, é óbvio, então se ele sente atração pelo mesmo sexo, é igual, contanto que ele não consuma, porque o solteiro não está também fazendo a mesma coisa. Não, o solteiro, essa atração, ela não é pecaminosa, porque ela é estabelecida de tal forma que ela pode ser consumada para a glória de Deus. Ela pode se tornar pecaminosa se ela se torna em fantasias eróticas ou qualquer algo que Deus proíbe. Aí não vai importar como ela surgiu, ela é pecaminosa. Não tem essa coisa do primeiro olhar, o segundo olhar. Mas já o desejo e a atração pelo mesmo sexo não, porque ele não pode ser consumado pela glória de Deus. Essencialmente, é pecaminoso. É como desejar a casa do próximo. Você não pode fazer isso para a glória de Deus. O desejo é pecado. E aí, na nossa tradução, a gente chama de cobiça, mas na verdade é só o desejo. Você não pode desejar a casa do próximo, você não pode desejar nada que é dos outros, porque esse desejo não pode ser consumado para a glória de Deus. Então, Jesus está falando de um desejo sexual especificamente, ele está falando sobre a atração sexual de um homem que ele sente por uma mulher casada. Isso nunca pode ser consumado para a glória de Deus. Portanto,
não é que se ele não praticar o desejo, aquilo não é pecado. O desejo é pecaminoso. O primeiro olhar, o segundo olhar, qualquer olhar. E ele tem que admitir que aquilo fluiu da onde? Se o desejo é contrário à glória de Deus, é do pecado que habita nele. E ele é culpado, é óbvio. Fluiu da sua natureza, fluiu do seu coração. Ele tem que se arrepender. Ele não pode dizer, eu não consumei, eu sou um adúltero celibatário, porque eu nunca consumei o adultério. Não, você não é. Você desejou algo proibido. Isso é pecado. É isso que foi traduzido para a nossa língua de cobiça, mas na verdade é a mesma palavra. Desejar o que Deus proibiu é pecado, é cobiça, é luxúria pecaminosa. Em segundo lugar, Jesus nos convida a considerar o objeto dos desejos de atrações sexuais que nós experimentamos. Toda atração em nós é teológica, queridos. Ou ela pode ser consumada para a glória de Deus, ou esse desejo é pecaminoso. Não importa como ele surge, se ele é inato, se ele estava lá, como ele surgiu, não importa se o sentimento que surgiu em mim foi repentino, sem a minha deliberação, sem a minha escolha, eu senti raiva assim, eu senti um desejo de ter algo assim, então isso é pecado. O que tem que haver, Paulo chama isso de desejos maus. Você vê, o desejo é mau. Por que o desejo é mau? Porque ele não pode ser consumado para a glória de Deus. Ele diz, mortifiquem vossos desejos maus. Como? Se arrependendo e mortificando. Você não pode, se você não chamar desejo mau de desejo mau, você não vai se arrepender dele, é o que estão fazendo. Mas qualquer desejo que não pode ser consumado para a glória de Deus, é pecado no desejo. E não importa se aquilo é forte ou fraco, ou se aquilo veio de uma ação deliberada ou não. Os homens, grande parte dos seus pecados, e a razão pela que eles estão condenados, são por coisas que eles não deliberadamente decidiram. Eles simplesmente são assim, eles amam as trevas, e essa é a condenação deles. Então, se quisermos entender nossos próprios desejos, temos que saber que o fim dos nossos desejos de atrações são direcionados sempre teologicamente. E é daqui que nós vamos parar hoje. E isso se aplica a todos os desejos. A atração pelo mesmo sexo é só porque isso é, como eu disse, o cálice sagrado da nossa cultura. E mesmo quem não quer abraçar aquilo que a nossa cultura mais adora, tenta se aproximar o máximo possível sem ser pecado. Qual o máximo possível eu posso estar perto da cultura sem ser pecado? O que eu posso dizer que não seja tão ofensivo? Portanto, a cobiça e desejo são a mesma coisa, é a mesma palavra no original, simplesmente a diferença é se eu desejei algo que não pode ser consumado para a glória de Deus. Então esse desejo é pecaminoso, exige arrependimento. Ele não é neutro, ele não é pecado só quando eu consumo ele, ou quando eu concordo com ele. Ele está lá, é pecado, porque eu sou pecador por natureza. Agora, é óbvio que num homem regenerado, o pecado não tem mais domínio, é o que Calvino estava dizendo, mas o pecado que habita em mim só vai estar definitivamente longe, para sempre, afastado, morto, quando eu for glorificado. Mas esse pecado não pode ser mais algo que me domine, que me define, contínuo em mim. O que é contínuo em mim é o poder da graça, que vai sempre me levando de um grau de glória para outro grau de glória. Então, quando nós chegarmos, e nós ainda temos que olharmos alguns outros aspectos aqui, antes de chegarmos à tentação propriamente dita, e como é diabólico falar sobre a tentação de Cristo, e é possível ser tentado sem ser pecado, porque a Bíblia diz que Jesus foi tentado, Mateus 4, 1 a 11, Hebreus 4, 15, nós vamos falar sobre esses textos ao longo dessas quinta-feira. Então é óbvio que nem toda tentação é pecado, porque senão você teria que dizer que Jesus era pecador. Agora, o que queremos dizer com tentação, precisamente, é que nossa tentação pode ter coisas em comum com a de Cristo, mas é que é óbvio que a tentação dele não era igual à nossa. As definições de tentação de Tiago, por exemplo, somos tentados pela nossa própria concupiscência, desejos maus, desejos por aquilo que Deus odeia, desejo por aquilo que Deus desonra a Deus. Jesus nunca sentiu, porque sendo isso pecado, ele não poderia ser o cordeiro que poderia morrer por nós. Nós somos culpados muitas vezes de projetar nossas experiências pecaminosas de volta para Jesus. Ele é um homem, mas não um homem caído
como nós, além de ser homem e Deus. Mas isso é precisamente um erro fatal. Nós devemos fazer o contrário. Em que a minha tentação é igual a de Jesus? Essa não é pecado. Ou seja, algo totalmente externo, mas que não flui da minha concupiscência, desejos, anseios. Ou seja, à medida que a experiência sem pecado da tentação de Jesus, eu experimentar, uma mulher pode se vestir como uma prostituta para me tentar. Isso, ou seja, isso é algo que vem totalmente de fora. Era a intenção dela, vem totalmente de fora, você vê, mas não encontrou em mim o eco. Essa tentação, ela não é pecaminosa. Ou seja, o mundo traz tentações, Satanás traz tentações, mas não tem um eco interno. Agora, a tentação que flui de nós, desejos, anseios, atrações, elas fluem da nossa concupiscência. Então, há semelhanças e há diferenças entre as experiências de tentação de Jesus e a nossa. E a principal coisa a se notar sobre a tentação de Jesus é que ele era sem pecado. Ou seja, não havia nenhum aspecto da tentação de Jesus que envolvesse desejos pecaminosos. Porque desejo pecaminoso é pecado. Ele não tinha nenhum desejo que o predispusesse a pecar. A resposta a toda pressão externa para pecar em Jesus nunca resultou numa atração pecaminosa nele, num desejo pecaminoso maligno, que Paulo chama de desejos maus ou desejos malignos. Ele nunca se engajou, então, em qualquer resposta pecaminosa a tudo de externo que foi oferecido ou que podia ser colocado como tentação diante dele. Então ele era perfeito, inocente, bom diante de todas as tentações. O coração dele nunca foi tocado por nenhuma tentação. Todas elas são externas a ele, nenhuma delas são internas. Isso significa que a experiência de tentação de Jesus nunca é internalizada, nunca é uma disposição para o mal e contrária à glória de Deus. Jesus nunca foi atraído pelo mal, desejou o mal, ansiou pelo mal. Ele nunca foi atraído por algo que desonrava seu Pai e ele mesmo, porque ele é Deus. A impecabilidade de Jesus significa não apenas que ele nunca pecou, mas que era impossível ele pecar, porque não havia nada dentro dele, a não ser ele é luz e não há nenhuma trevas. Então, eu quero encerrar com Agostinho, que diz: Deus não nos permita que digamos que ele é capaz de pecar e de ter desejos pecaminosos. Vamos ficar de pé, vamos continuar quinta-feira que vem. Pai, obrigado, Deus, pela tua palavra. O poder do pecado reinou, inimigo de Deus eu nasci, um miserável. Só as trevas aqui eu amei, nada em Deus desejei ou busquei, trevas eu era. Sim, graça eterna e soberana me alcançou, chamou-me, buscou-me, a graça superabundou. Nada em mim para Deus desejar, nada em mim para Deus ter prazer, trevas eu era. Meu caminho foi escuridão, cada passo foi rebelião.